Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, mais uma vez, uma boa noite a todos, em nome de Jesus, reunidos aqui para meditar em Sua palavra. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de estudos sistemáticos da palavra de Deus. E esta série tem como título Muito Perto do Fim. Muito perto do fim. Essa série, ela está dividida em 7 partes. 7 partes. E nós temos 16 subtópicos, 16 pontos. Então, nós não vamos terminá-la agora, hoje. Nós temos 7 partes. E nós vamos ver 16 pontos relacionados ao tempo do fim. Então, vai ser muito interessante, muito bom, uma maravilha. Veja, na parte 1, nós temos falando sobre falsos pregadores, falsos profetas e falsos cristos, sinal do tempo do fim, na parte 1. O ponto 2 é sobre a promiscuidade, sobre a imoralidade e a sua relação com os dias de Ló e os nossos dias. Bem, ponto 2 aqui. Ponto 3, nós vamos falar sobre terremotos e algumas atualizações sobre terremotos. Isso aqui na parte 1. Então, falsos pregadores, falsos profetas, falsos cristos, a impureza, a imoralidade e a relação com os dias de Ló e os nossos e terremotos. Na parte 2, nós vamos ver, no ponto 4, que um dos sinais do tempo do fim é que as pessoas abandonariam a lei de Deus. Ponto 5, o amor de muitos esfriará. E ponto 6, fala sobre a perseguição em alta contra os servos de Deus. Isso aqui na parte 2. Pode ser que nós vejamos amanhã. Na parte 3, outro sinal dos fins dos tempos. No ponto 7, fala que os animais estariam morrendo antes do tempo do fim, que é bastante interessante, também é um sinal. Animais de todos os tipos estariam morrendo antes do tempo do fim. No ponto 8 também, os homens acreditariam em mentiras sobre as escrituras, também no tempo do fim seriam enganados por espíritos enganadores. E no ponto 9, também nós estaríamos vivendo em tempos perigosos. O que seriam esses tempos perigosos? Tudo isso aqui na parte 3. Então nós chegamos na parte 4. Então, na parte 4, nós temos o ponto 10. Nós iríamos estar vivendo em tempos em que prevaleceriam as doenças e também fome. E também no ponto 11 haveria um sistema religioso frio, é o que nós estamos vendo hoje, foi o que a gente acabou de falar agora há pouco, nas palavras daquela moça lá do outro grupo. Por que que não estão falando essas coisas? Sistema religioso frio, negando o poder de Deus, e que isso leva então para a formação da imagem da besta. Eu acho que é interessante a gente voltar a falar um pouco sobre imagem da besta, para algumas pessoas que não acompanharam a série sobre Apocalipse. Então, nós temos um sistema religioso frio negando o poder de Deus e formando a imagem da besta, vai ser o ponto 11. Ponto 12 também, um dos sinais do fim é que o dilúvio de Noé, os eventos que ocorreram, o dilúvio de Noé, pessoal, não é simplesmente questão de uma água, de uma chuva que veio, uma catástrofe ambiental. O dilúvio de Noé, ele está muito mais relacionado a um julgamento. E as pessoas negam o dilúvio de Noé porque eles querem negar que há julgamentos dos céus, que existe um Deus que do alto céu domina todas as coisas e que julga a humanidade pelos seus pecados. É isso? Por isso que as pessoas negam o dilúvio de Noé. Isso aqui é mais uma característica do tempo do fim. Isso aqui é o ponto 12, que está na parte 4. Então veja que é bastante coisa interessante isso aqui, na parte 4 ainda. O 13º ponto também fala que um dos sinais do fim, que nos mostra que estamos muito perto do fim, seria a atuação de espíritos enganadores. Os espíritos sedutores. O que é um espírito enganador? Como é que um espírito enganador trabalha? Ele vai aparecer para alguém dizendo, olha, eu sou um espírito enganador. Não. E eles causam um aumento na atividade oculta, no ocultismo. Mas espera aí, é preciso você ir para uma reunião ocultista para que você esteja ligado ao ocultismo? É isso que nós vamos ver nesse ponto 13
na parte 4. Então, chegamos na parte 5, e a parte 5, que é o 14º ponto, no 14º ponto, fala sobre paz e segurança. O que é a paz e segurança nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Também nós falamos sobre a mídia, como que a mídia é controlada pelo governo e conta as histórias que as pessoas querem ouvir. Aqui eu não vou falar de política, não, vou falar apenas de eventos que podem ser controlados para levar as pessoas a não se preparar para o fim dos dias. Na parte 6, nós vamos falar sobre a nova ordem mundial e como essa nova ordem mundial, então, ela é estabelecida. E isso é um sinal do fim dos tempos. Então, na 7ª parte, nós vamos falar sobre as famigeradas leis do dia do sol e como essas leis do dia do sol estão prontas. A legislação do dia do sol, ela está pronta para ser aplicada agora nos nossos dias e qual a importância dela para nós, né? A importância de você se afastar disso, de você não ter contato com essas coisas, porque isso é um engano dos últimos dias. Tudo bem? Então, essa é a série em nome de Jesus, que nós iniciamos hoje. Iniciamos hoje falando sobre os sinais, né, do fim, muito perto do fim, dividida em 7 partes. Amém? Muito bem. Parte 1. O que é que nós precisamos entender? Todos nós. Estamos vivendo na época mais incrível da história da humanidade. Quantas vezes nós temos falado isso aqui, não é verdade? Quantas vezes nós temos dito isso aqui, repetido isso aqui? Quantas vezes? O seu pai, o seu avô, o seu tataravô, quem sabe você jamais imaginou viver em uma época como essa. Isso é um tempo na história que todo estudante da Escritura, que todo profeta do passado, ele apontou nas suas profecias. Ezequiel falou sobre esse tempo. Jeremias falou sobre esse tempo. Isaías profetizou para este tempo. E este tempo é exatamente o tempo em que você está vivendo sobre a terra. Esse é um tempo incrível. Muitos queriam ver este dia, viver este dia que nós hoje estamos vivendo. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas, elas queriam apenas visitar, ou seja, ligar a televisão dela e ver, saber as pessoas do passado. Como é que será o fim? Até mesmo não precisa ser um passado tão longínquo, não. Quantas vezes eu já comentei aqui que há alguns anos atrás eu me reunia com alguns irmãos, né? O Silvânio é um dos que está aqui conosco, Eduardo é outro que também está aqui conosco, que nós ficávamos falando, né? Como seria os eventos do fim. E a gente imaginava esses eventos para um futuro um pouco distante. Eu lembro que, não sei se eu falava ou se alguém falava, na hora e a gente falava o seguinte, não, isso aí deve ser na época do meu neto. Olha que coisa, deve ser na época do meu neto, isso lá na frente. A gente imaginava, né, um evento distante, mas no final das contas você não se imaginava lá, porque não seria no seu tempo. Porque quem iria, né, imaginar estar passando essas coisas? Você, não, isso não vai ser no meu tempo. Só que nós chegamos neste tempo. Nós estamos vivendo neste tempo. E por viver neste tempo, nós temos uma grande responsabilidade, são tempos perigosos, tempos perigosíssimos. E nós precisamos entender o cumprimento profético. Nós estamos vendo a mão de Deus está se movendo agora. O que você está vendo acontecer, você não imagine, não pense que essas coisas acontecem ocasionalmente, ou que o mundo está como um carro desgovernado, sem ter quem dirija, que está aí jogado. Não. A mão do Altíssimo está se movendo de forma imperceptível, mas poderosíssima para fazer as atualizações diárias. Nas notícias que você vê, que você lê, que você ouve todos os dias no Telegram, nos sites de notícias. Esse é o primeiro ponto aqui. Então, se você for fazer a compilação das coisas que estão acontecendo, você vai ver que esta geração é a geração da segunda vinda do Senhor. Sabe, a geração de Lutero imaginava que aquela geração seria a geração da segunda vinda do Senhor. A geração de Wycliffe pensava que aquela seria a geração da segunda vinda do Senhor.
A geração de William Tyndale pensava que seria a geração da vinda do Senhor. E cada geração imaginou que fosse a geração da segunda vinda do Senhor, mas não foi, não era. Mas você hoje está vivendo nesta geração, na geração da segunda vinda de Jesus. Então, nós precisamos cobrir esses eventos proféticos que estão acontecendo. Nós não podemos estabelecer datas, mas nós sabemos uma coisa. Mateus 24, 36 nos diz: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Primeiro ponto. No final, primeiro ponto que aponta para a proximidade do tempo em que estamos vivendo. No final, agora, nos nossos dias, haveriam muitos falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristos, e todos eles saindo em busca de riquezas. 1 Pedro, aliás, 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 3 diz: mas haverão falsos profetas, havia falsos profetas entre o povo. Haverá também falsos mestres entre vós. Interessante que Pedro aqui faz uma colocação de que esses falsos mestres, eles estariam entre o povo de Deus. E eles secretamente introduziriam heresias de forma secreta. Não, as pessoas não podem perceber que você está fazendo aquilo, que a pessoa está fazendo aquilo, mas é secretamente. Até o ponto de negar o soberano Senhor que os comprou, e o destino deles será a destruição. E no final, Pedro diz: e eles farão comércio de vós. Comércio de vós. Também em Mateus 24, 23 a 27, nós encontramos a palavra do próprio Senhor que disse: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali ele está, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso é um requisito obrigatório antes da segunda vinda. E agora veja que esses falsos cristos e falsos profetas, mencionados aqui por Cristo, na verdade não se referem tanto a esses falsos cristos, falsos profetas de Araque de hoje. Porque ele diz que os falsos cristos aqui, falsos profetas, estão no contexto de realizarem grandes sinais e prodígios. É fácil você, como conhecedor da Escritura, você não ser enganado, vamos dizer assim, as pessoas em geral não serem enganadas. Mesmo assim, os falsos cristos de hoje, os falsos cristos de Araque enganam muitas pessoas. Mas nós temos aqui falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios. Então vão dizer: eis que ele está no deserto, não saiais. Aparições secretas desses que se dizem falsos cristos. Ele está na câmara, no quarto, não acredite. Não há nada de secreto na segunda vinda, no aparecimento de Cristo, do Messias. Por isso ele diz: assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, de forma como universal, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se a gente for fazer a enumeração aqui de alguns falsos profetas na TV, na televisão, no rádio, nos púlpitos, no YouTube, nossa, nós temos vários falsos profetas. Nós vamos fazer aqui a enumeração dos brasileiros, dos falsos profetas brasileiros. Basta você olhar se aquela pessoa está falando de acordo com assim diz o Senhor. Se aquela pessoa tiver uma ligação com sociedades secretas, você já sabe também, não está falando de acordo com assim diz o Senhor. Mas elas estão atraindo as pessoas para o pecado. São lobos, né? São lobos ali que estão com a pele apenas de cordeiro. Então você tem vários falsos profetas. Então, olha só, vou citar aqui uns americanos, tá bom? Uns americanos. Tem brasileiros também, que muitos se dizem apóstolos, muitos se dizem isso, se dizem aquilo. Fica aí, você sabe. Olha, você está falando de acordo com a palavra, se não está. Você tem vários. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem dos mais famosos. Um dos mais famosos, falso profeta, Nostradamus. É um falso profeta, né? Outro falso profeta, deixa eu falar aqui o nome dele. Tem umas profecias, tem um assunto dele que é Papa João 23. Em 1962, o Papa João 23 ele previu que os alienígenas eles iriam, né, em carruagens de chamas, né, chegar na Terra, sabe? E aquela questão, né? Ele é falso profeta no sentido, né, de que ele não fala a verdade. Mas quando ele vem falar sobre alienígenas, ele está se referindo a outra coisa, a outra coisa. E a gente sabe como essas coisas, como esses enganos, ele está se referindo a um grande engano que em breve também vai acontecer. Outro falso profeta bastante conhecido é o Benihim. O Benihim já veio para o Brasil, é isso.
e as pessoas vão em busca do Benny Hinn. Pat Robertson é outro falso profeta, né? Quem mais também, outro falso profeta? William Branham. Pronto, William Branham, que tem aquela teoria da pré-existência que nós falamos há uns dias atrás, outro falso profeta. E tantos outros mais falsos profetas. Líderes religiosos fizeram falsas profecias. É um exemplo aqui. O Benny Hinn, que ele falou? O Benny Hinn disse que a questão da, da homossexualidade ela iria acabar nos anos 90. O Benny Hinn falou isso. E o Benny Hinn também disse que o Fidel Castro ele morreria antes do ano 2000. Nós sabemos que isso não aconteceu, verdade? Outro também, o americano, aquele Pat Robertson, ele fez muitas falsas profecias também. Em 98 ele disse que furacões, terremotos, tornados iriam devorar a Flórida. Ele falou também que ocorreria uma série de mortes, de queimadas nos Estados Unidos, lá em 2007, que haveria um ataque nuclear em 2009. Não aconteceu. Tá bem? E outros mais. Falsos profetas. Tem outro falso profeta que é bastante famoso lá nos Estados Unidos, Hal Lindsey. Ele disse que o arrebatamento secreto ocorreria em 1995. E tem muitos que creem no arrebatamento secreto que já marcaram datas para o arrebatamento secreto, e esse arrebatamento é tão secreto que acontece e ninguém vai. É tão secreto que acontece e ninguém sabe quando. Ninguém deu certo ainda nessa data do arrebatamento secreto. Tudo bem? Então não tem nada de secreto. É mais uma falsa doutrina bíblica. Nós já vimos isso aqui. Não tem embasamento bíblico. Outro falso profeta, William Branham, que é aquele lá da pré-existência, que hoje virou uma moda aí no pessoal do YouTube. William Branham, em 1950, por aí, 1954, ele disse que quando ele fosse fazer uma cruzada lá evangelística na Índia, que 300 mil pessoas iriam aceitar a palavra. Crer, isso não aconteceu de forma alguma. William Branham também disse que Jesus voltaria no finalzinho do ano de 1977. Não aconteceu. Mais um falso profeta. Outro também que pregava arrebatamento secreto, Harold Camping, lá nos Estados Unidos. Ele disse que o arrebatamento, mais uma vez, iria ocorrer em 21 de maio de 2011. Se ocorreu, ninguém foi. Não ocorreu, essa é a verdade. E, veja, falsos profetas. Falsos profetas, falsos profetas. Tem o presidente da Sociedade Bíblica Mundial na época, há uns anos atrás, ele disse, né, que conforme, isso foi uma notícia que foi até repercutiu nos meios aí, brasileiros até, de notícias gospel. Ele disse que, o nome dele é Kenton Bishop, ele disse o seguinte, olha, com base nos meus estudos, o arrebatamento vai ocorrer antes do ano 2021. Mas a segunda vinda de Cristo vai acontecer entre 2018 e 2028. Já errou. O arrebatamento iria ocorrer antes do ano 2021. Estamos no ano 2021, nada de arrebatamento. Segundo os meus estudos. Essa história de segundo os meus estudos não tem fundamento, não. Tem de ser segundo a palavra. E a palavra não tem fundamento para isso, para arrebatamento secreto. Então ele estava falando de arrebatamento secreto, período de tribulação de 7 anos, que nós sabemos que esse período de tribulação de 7 anos foi inventado pelos jesuítas, tudo bem. E não há um verso bíblico. Então, mais um falso profeta. Mateus 24, 36. Aquele dia, olha, ninguém sabe senão o Pai. Não é isso? Em Mateus 24, Cristo disse, muitos vão dizer que ele está, o Messias, nos aposentos internos. Ele está no quarto da pessoa. E muitas pessoas hoje fazem reuniões a portas fechadas. Você já parou para notar? Eu não sei por aí, mas existem algumas denominações pentecostais que fazem reuniões a portas fechadas. Interessante isso. E o Benny Hinn, voltando aqui nele, ele fez algumas afirmações há um tempo atrás. Ele dizia o seguinte, que Cristo estava aparecendo nos desertos. Olha, para os muçulmanos. Isso aqui não é um cumprimento, não, de Mateus 24. Se alguém disser, eis que ele está no deserto, não saiais, não acrediteis, o Benny Hinn estava dizendo isso. Ele também dizia que Cristo estava aparecendo em reuniões a portas fechadas. Veja, está indo contra a palavra. Também ele disse uma vez que quando ele fosse fazer uma reunião lá no Quênia, eu acho, Nairobi,
Ele disse que ele ia filmar Cristo. Nossa, que coisa, filmar Cristo. E as pessoas acreditam nisso e fazem doações. Doações, nossa, existe um poder hipnotizante nisso aí. Um poder que hipnotiza as pessoas que estão despreparadas. E as pessoas, então, são levadas a acreditar nessas coisas. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não leem as Escrituras. Basta vir um falso profeta com afirmações carismáticas para que as pessoas estejam dispostas a acreditar. Então, falsas doutrinas também são ensinadas por essas pessoas. Eles ensinam falsas doutrinas. Se a gente for fazer uma lista de falsas doutrinas, você como estudante da Escritura, nós aqui no canal, nós já levantamos aqui, alguns dias aí, só refutação de falsas doutrinas. A gente fez uma lista, não foi? De algumas dessas principais falsas doutrinas. Pré-existência, arrebatamento secreto, que mais? Foram tantas aqui. Então, a gente não vai encontrar em nenhum lugar da palavra de Deus sustento para essas falsas doutrinas. São heresias que Pedro fala. Heresias que a Escritura condena, mas essas pessoas estão declarando isso como base na palavra de Deus. É por isso que no dia do juízo, Cristo vai dizer: nunca vos conheci, infelizmente. Então, tem várias falsas doutrinas. Só lembrando aqui de umas. Tribulação de 7 anos. Pronto, essa já é uma falsa doutrina. Vai pegar um texto de Daniel 9:27 e dizer que aquele príncipe lá é o anticristo, quando na verdade não é. Nós sabemos que se refere lá ao Império Romano, ao exército romano, ao abominável da desolação de Mateus 24 e de Lucas 21. Então, é uma falsa doutrina. Outra coisa, não, a grande tribulação também haverá apenas no futuro, distante, não é agora, mas uma falsa doutrina. Outra falsa doutrina, acho que essa é a mais comum, a mais espalhada dentro do meio dos irmãos evangélicos, arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto também. Outra coisa, fogo do inferno eterno. A pessoa ficar para sempre no lago de fogo. Né? Tem a imortalidade no lago de fogo. Pensou? Que coisa. Tem pessoas que defendem isso, né? Com base em textos tirados do contexto. Então, existem aqueles que vão ter a vida eterna nos céus com Cristo e outros que vão ter uma vida eterna, mas no lago de fogo, para sempre ali. Não tem fundamento na Escritura. Outra coisa, vida imediata após a morte. Tem hoje pastores, pregadores, que se utilizam lá, né, daquela parábola do rico e Lázaro, se utiliza de outros textos, como quando Paulo diz: eu estou ansioso para deixar esse corpo estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Olha, tá vendo? Paulo morrendo já vai direto para os céus estar com Cristo. Então veja que há uma ligação entre essas falsas doutrinas, né? A predestinação com a pré-existência, e agora colocaram mais essa doutrina aí, levando para o espiritismo, que a vida é imediata após a morte. A Escritura não fala disso. Também, reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. É outra falsa doutrina. Um reinado, porque tem de existir essa falsa doutrina, reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, para poder encaixar também a questão da tribulação e a questão de uma conversão em massa de judeus nos últimos dias. Tem de existir isso. Outra coisa também, nossa, e essa aqui, quando você fala, essa é a mais. Por quê? Porque as pessoas não leem a Escritura. As pessoas aprenderam a ouvir e aceitar aquilo que o sistema religioso disse a vida inteira. A principal, existem as duas principais, eu acredito, duas das principais falsas doutrinas, que a pessoa precisa estudar a palavra e deixar que a palavra fale, senão ela vai acreditar no que os outros dizem. Ponto. Deus em 3 em 1. Um Deus que é 3 entidades. Que doutrina é essa? Trindade. Deus em 3. Trindade. A palavra diz a um só Deus. Outra doutrina, as línguas estranhas. As línguas estranhas é outra doutrina, falsa doutrina. Outra falsa doutrina, que o anticristo é o Islã. Nossa, e como tem gente defendendo isso. Tem aquele lá, o Anticristo, do Joel Richardson, que é um livro que ele escreveu. Nossa, o pessoal pegaram aquele livro aí e trouxeram para os grupos judaizantes, até nos grupos judaizantes entrou isso aí. O pessoal, o Anticristo veio do Islã. Quem é que mata o povo decapitado? O Islã. A cidade que fala no Apocalipse, Jerusalém. Aí começa a pegar, tirar tudo do contexto para dizer que o Anticristo é o Islã, para colocar a Turquia no lugar que não é dela. Outra coisa também, que é uma falsa doutrina. Dizem que Alá, ele também é o eterno, ele é o Altíssimo, é o Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus, é o mesmo. Então veja que isso aí é um ponto de fusão para que exista essa união e para que se crie o Crislã. Essas coisas não são em vão.
Outra coisa também. A crucifixão de Cristo foi na sexta. Mas por que é na sexta? Porque tem de ressuscitar no domingo. Ressuscitando no domingo, então você tem um pressuposto, você tem um motivo para dizer que o domingo é um dia santo, que é um novo sábado. E é isso que a maioria das pessoas acreditam dentro do sistema religioso. Crucifixão na sexta. Outra coisa, mas eu não aceito isso, eu quero guardar o sábado. Tudo bem, a gente tem também uma doutrina preparada para você. Olha, esqueça o calendário foi todo corrompido, tem um calendário juliano, gregoriano, lunisolar, e cria um negócio na sua cabeça, você não entende, e diz, olha, o sábado é o sábado lunar. A pessoa, o quê? Sábado lunar? O sábado é pela lua, é lunar, tá bom? Então você vai ter que fazer uma conta pela lua, e aí esse sábado vai cair numa quarta, numa terça, então como cai, você trabalha na CLT, você nunca vai ter como guardar, e pronto. Então, veja o nível. Por isso que quando Cristo fala em Mateus, ele diz o seguinte: cuidado que ninguém vos engane. E esse é o ponto que nós temos batido aqui sempre. Agora, principalmente agora. Cuidado que ninguém vos engane. Porque existem muitas pessoas enganando. A palavra diz: os homens nos últimos dias seriam enganadores, enganando e sendo enganados. Você engana um, é enganado pelo outro. Tudo bem? E outro engano nos últimos dias é que esse que a gente falou agora há pouco, não. O sábado foi para os judeus, mas agora a gente tem de observar o domingo. As pessoas nem imaginam que o domingo é um dia pagão, é o dia do sol, só isso. Que foi colocado dentro da igreja primitiva. Então, tudo isso são enganos. São enganos. Então, se você estuda a palavra, se você lê a palavra, a grande maioria das pessoas não estão prontas para ler a palavra, as pessoas que estão nos grupos hoje, a grande maioria, elas estão prontas para quê? Para pegar vídeos do YouTube, do que fulano falou, para acreditar naquilo que os outros falam, sem saber qual é a base que a pessoa está falando, porque às vezes nem existe essa base, mas estudar as escrituras, a palavra de verdade, as pessoas não estão. As pessoas estão dispostas a querer ir para o mato, agora já, se meter para o mato, às vezes sem preparação nenhuma. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa, menos ter uma preparação espiritual de verdade. E muitas pessoas estão pregando essas heresias. Não, isso é uma heresia, mas é uma verdade para aquelas pessoas. Mas para isso elas têm de remover certos versos da Bíblia para fazer funcionar a heresia. Tem de fazer funcionar e tem de ignorar uma série de outros pontos que a Escritura fala, né? Então as pessoas pensam, não tem problema não. O importante é que eu estou na minha fé. O importante é que eu estou crendo aqui, dessa forma que eu estou crendo. Mas se você estiver ignorando, uma coisa é se você não conhecer, mas se você estiver ignorando já algo claro da palavra que você está tendo entendimento, que o Senhor está te dando agora na Escritura, você não pode mais alegar que é inocente no dia do Senhor. Você não pode. E Pedro diz aqui em 2 Pedro 2,3: farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Essa palavra comércio, ou mercadoria, né? Ela é, mais uma vez, aquela que a gente já falou, emporeumai. O grego emporeumai. Quer dizer vender. Vender. Usar uma pessoa para obter ganhos. Para obter ganhos. E as pessoas estão fazendo isso hoje. Você vai no Instagram, o cara não é ninguém, vamos dizer assim, que o que eu estou fazendo ninguém aqui? Não dizendo que a pessoa precisa ter uma formação teológica, mas a pessoa ela deixa de acreditar na palavra e traz o mérito para ele. E não há mérito no ser humano. Nenhum ser humano tem mérito. Aí a pessoa vai e diz, olha, estou escrevendo um livro sobre terra plana. Mas se você quiser, é tanto meu livro. Tem de vender o livro. E aí você vai ver que a palavra diz, de graça recebeste, de graça dai. Você quer saber sobre as profecias dos tempos do fim? Mas você tem de pagar. É fazer comércio da palavra. Isso é fazer comércio. Isso se cumpre nos nossos dias. Cristo disse, de graça recebeste, de graça dai. Sabe por quê? Porque não há preço que pague. A partir do momento que alguém coloca um preço na palavra, coloca o preço numa oração, você acha que esse pessoal que estão no YouTube, que tem não sei quantos mil seguidores ali, as pessoas estão ali ouvindo a palavra de manhã, de tarde, aquela coisa toda, eles estão sendo, a maioria, monetizados, estão ganhando por aquilo. Estão ganhando. E a palavra precisa ser de graça. Já parou? Você parou para pensar você ganhar pela palavra, que deve ser de graça, como a salvação? Então você tem tantos e tantos e tantos, se a gente for fazer uma lista aqui, não vale nem a pena. Você pode olhar quem são esses que fazem comércio. Então, em Mateus 24,
Cristo diz, muitos vão alegar ser o próprio Cristo nos dias antes de Jesus voltar. Olha só, quem são os famosos anticristos que já apareceram aqui recentemente? Tem um aqui, né, aquele José Luiz Miranda. Nossa, esse é o 666, né? Ele diz, olha, não, 666 é o número de poder. E o pessoal acredita. Se você pesquisar esse cara aí, José Luiz Miranda, ele é um latino, não sei se ele é, não estou lembrado bem qual é o país dele, né? Mas ele deve estar lá em Miami. É, o 666, o cara. Outro era acho que é um asiático, não sei, aquele Sun Myung Moon. Ele morreu já, mas ele disse que não ia morrer. E as pessoas acreditavam que ele era Cristo. Quem mais? É, os bispos também de Roma. Eles também se dizem como vicário do Filho de Deus. Blasfêmia. Jim Jones, outro. Jim Jones, né? E outra coisa, tem um dado aqui que diz que em 99 por aí, antes do ano 2000, só ali em Jerusalém, né, apareciam cerca de 40 mil falsos cristos por ano em Jerusalém. Todo mundo querendo ser o Messias. Olha que coisa. Outro, falsos cristos famosos aí, fora. O Maitreya. Você tem o pregador do Maitreya. Você pesquisar, tem um senhorzinho, né? Você olhar para a cara dele assim, nossa, que senhorzinho legal. É um falso profeta, Benjamin Creme. É da Nova Era, Benjamin Creme. E ele fala do Maitreya, do senhor Maitreya. Ele diz que o senhor Maitreya vai aparecer, que está na montanha não sei aonde, que veio, que nasceu e que se criou não sei aonde e tal, e depois vai aparecer. Esse Benjamin Creme, ele é o porta-voz do Maitreya, já tem muito tempo. Outro, David Koresh, falso profeta, falso Cristo, se apresentando como Cristo. Sergei Torop também, aquele da Sibéria. Marshall, outro Marshall Applewhite, que é aquele que dizia que era do Portão dos Céus, e tantos outros mais. Aqui no Brasil, o mais conhecido é o Henri Cristo. Na verdade, e tem pessoas que acreditam, né? O Henri Cristo ele é mais uma comédia para as pessoas, mas ainda tem gente que acredita, né? Então, as irmãs lá, sei lá. Então, veja, ficou uma bagunça essa coisa toda. Uma bagunça, uma grande bagunça. E isso é mais um sinal dos últimos dias, dos dias em que nós estamos vivendo. Falsos cristos e falsos profetas. É isso que nós vemos hoje. Mas, já que nós estamos falando sobre falso Cristo, sobre falso profeta, a palavra diz o seguinte: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que é que Paulo quis dizer aqui? O que é que você acha que Paulo fala aqui? Quando ele diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e também não é muito, porque os seus ministros, eles se transformem em ministros de justiça. Não é isso que Paulo diz? Em ministros de justiça. Esse texto se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Paulo aqui está falando dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, daqueles que se transformam, aparecem como apóstolos de Cristo. E ele diz, olha, não se admirem disso, que haveriam falsos profetas, que há obreiros fraudulentos, se passando por apóstolos de Cristo. E no verso 14, Paulo traz aqui uma profecia que, na grande maioria das vezes, você não vai ver as pessoas entenderem o que é o que Paulo quis dizer no verso 14. Porque, veja, Paulo está fazendo uma comparação aqui dos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Na época de Paulo, e hoje também, já existiam esses falsos profetas. E eles apareciam se auto-intitulando apóstolos de Cristo, já naquela época. E Paulo diz, isso não é de admirar, sabe por quê? Porque o próprio Satanás também se transforma em anjo de luz. Paulo está dizendo que Satanás aqui, ele utiliza uma tática que é se transformar em anjo de luz. Ou seja, Satanás, ele nunca, essa é a regra geral para o diabo, Satanás nunca vai se apresentar dizendo, eu sou o diabo. Satanás, quando vai fazer um pacto com alguém, ele nunca vai chegar para aquela pessoa ali e dizer, ah, você quer dinheiro, você quer riqueza, você quer poder, tudo bem. Então vem cá, eu sou o diabo, assina aqui um contrato comigo, eu vou te dar riqueza, poder, e depois no final eu vou levar você para o inferno. O diabo não vai fazer assim. Ele vai se apresentar como de luz. As pessoas hoje estão elegendo um homem para ser o anticristo.
A besta é uma coisa. O poder, alguém, o chifre, as pessoas precisam entender isso. Aqueles que estudam as profecias entendem isso. A besta tem chifres. O chifre, nós já vimos na profecia, é aquela pessoa, o poder, a pessoa que representa o poder da besta naquele momento. Por isso que você vai ver lá no Apocalipse dizer 7, já teve 7, depois vem o 8º. Agora, as pessoas misturam a besta com o anticristo. Você tem tanto candidato para anticristo, até aquele Zé Noção, sem noção de nada, que é só um escravo, né, do sistema lá, o Macron. Não, Macron, ele é o candidato fortíssimo para ser o anticristo. E Macron nada. Ah, fulano de tal porque fez isso com aquilo, esse agora um que apareceu, um árabe e tal, esse é o candidato fortíssimo para ser o anticristo. Espera aí, pessoal. Não é assim que a escritura fala. É a mesma coisa da pessoa dizer que a vacina, agora essa picada, é a marca da besta. Não, também não é assim. Então, não, mas o Macron é o anticristo. Ah, não sei quem é o anticristo. Ah, o Obama é o anticristo. Sabe o que é que o diabo vai fazer? O diabo, nesse meio, ele vai levantar, ele vem levantando vários protótipos de anticristo. Vem. O Hitler foi um protótipo de anticristo. Você vê Nero, era um protótipo de anticristo. Tanto que naquela interpretação tradicional do 666, era o Neron, que eles faziam a interpretação Neron, colocava mais uma letra até para dizer que Nero era o anticristo. Mas veja, Satanás ele tem gosto em fazer isso, para enganar as pessoas, para colocar as pessoas a imaginar que o anticristo será um homem. Quando na verdade o anticristo não vai ser um homem. Satanás não vai dar esse gosto para um ser humano. O homem pode ser um chifre, pode ser um dos 10 reis, pode ser qualquer coisa. Né? Matar ali as pessoas, perseguir, como esses sistemas aí políticos já fizeram em várias partes do mundo. Mas o anticristo, sabe? O anticristo original, o verdadeiro, sabe? As pessoas podem ter o espírito do anticristo, como João diz, lá nas cartas de João, lá em 2 João, 1 João. Mas o anticristo verdadeiro será o próprio Satanás. No final de todas as coisas, que irá aparecer se passando por Cristo. Então, quando todo o engano estiver sedimentado dentro da religião mundial, do fim dos dias, ele próprio se apresentará como sendo o anticristo, o Maitreya definitivo para a nova era mundial, e vai reunir todas as religiões que já vão estar unidas em uma só, na imagem da besta, para que ele então seja adorado. Esse é um engano definitivo, um engano final. E é isso que Paulo fala aqui no verso 14. Tudo bem? Então nós paramos por aqui. Esse foi apenas o primeiro ponto da primeira parte. Tá certo? Esse é o primeiro ponto da primeira parte. No próximo ponto, nós vamos ver sobre a imoralidade crescente dos últimos dias que nos leva à ligação com os dias de Noé. Então, finalizamos por aqui o nosso estudo sobre essa série, muito perto do fim. E amanhã, em nome de Jesus, nós continuamos com a próxima parte. Amém? Que Deus nos abençoe e nós finalizamos por aqui.